Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Prezadas irmãs, queridos irmãos, internautas, é com alegria que dizemos boa noite. Esse boa noite é saudável, irradia o que nós temos de melhor. Grata a Deus pela bênção da vida e a oportunidade de estarmos refletindo esta mensagem consoladora do Cristo, que a doutrina espírita nos traz. Nós rogamos ao Pai que nos cubra de bênçãos, trazendo energias do seu amor, para que já mergulhados nessas vibrações, nessas energias, possamos ir recebendo esse manancial e tudo isto consiga ir penetrando em nós, fazendo um grande diferencial, para que daqui a pouco saímos daqui levando a leveza na alma, a certeza do amparo divino no coração e essas energias sublimes para os nossos amores e para a nossa vida lá fora. Trazemos um abraço carinhoso da nossa família Fraternidade. Acabamos de sair de lá, de um encontro de tarefeiros, e foi uma vibração muito boa. Mas a gente agora começa a trabalhar o nosso tema: Espiritismo, semente renovadora e doutrina consoladora. Como tudo, né, meus irmãos, a gente sabe, tudo tem objetivo. E professor não consegue fazer nada se não estabelecer objetivo. E o nosso objetivo é verdadeiramente refletir sobre o Espiritismo como essa semente renovadora e essa doutrina consoladora. E nós vamos ver que Jesus, o grande promicultor, ele, como excelso semeador, ele saiu a semear. Quem não conhece a parábola do semeador que está lá no Evangelho? Mas a gente vai ver que essa semente desse grande mestre, desse grande semeador, ela começou a cair em determinados tipos de solo. O primeiro tipo de solo foi o caminho. Que solo é esse? Que terreno do coração é esse em que esta semente que Jesus lançou, que nada mais é do que a semente do seu Evangelho, ou a Boa Nova, ela, na verdade, caiu nesse caminho onde encontrou as pessoas contaminadas ainda pelo orgulho, pela rigidez e fechadas. Que pessoas são essas? O mundo deve girar em torno do que pensam. Não aprendem com os erros. Não reveem seus paradigmas. Não estão abertas ao novo, nem dispostas a aprender. Não se deixam semear. Então, quando a gente lembra da passagem de Jesus, e em cima de tudo que a gente vai lendo, a gente parece que vê o mestre a desfilar há mais de 2000 anos atrás, em meio à multidão, com a sua inteligência, com a sua sapiência, com a sua inteligência multifocal, conseguindo penetrar na essência das almas, vislumbrar as suas carências, necessidades, mas também perceber o tipo de solo. Mas ele semeava. E, em meio a essas pessoas, né, ele vai encontrar esses solos que aí ainda estão, onde a semente, ela cai, mas a rigidez desse orgulho não deixa que essas sementes penetrem verdadeiramente em suas almas. E quais as consequências desta situação? São pessoas que são infelizes e tornam infelizes aquelas que elas também amam. Porque se a mensagem do mestre não penetra na alma, se não há uma ressignificação
de si mesma, da sua história de vida, certamente as suas atitudes também não condizem com esta mensagem. E muitas vezes, nessa ignorância, elas não fazem bem a si mesmas e ainda não fazem bem àquelas pessoas que estão interagindo e convivendo nas relações com essa pessoa. O segundo tipo de solo, nós vamos encontrar o solo rochoso. A gente está vendo aí como que é um solo rochoso. Difícil, né, nascer aí as sementes, mas até parece. Recebem a semente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo sucumbem. Jesus, ele permanece semeando. Ele não está preocupado com o tipo de solo do coração que ele está encontrando. E ele sabe que esse tipo de solo aí, ele está, na verdade, no momento, com dificuldade de aceitação para que essa semente, ela verdadeiramente germine para dar bons frutos. Mas eles deixam as sementes lá. O terceiro tipo de solo, os espinhos. Pessoas profundas e sensatas. Permitiram ou permite o crescimento das sementes do perdão, do amor, da sabedoria, da solidariedade. Suportam as incompreensões, as pressões, as dificuldades externas. Enfrentam o problema do mundo versus problemas do mundo interior. Ou seja, as sementes caem, mas as dificuldades que o mundo oferece, mas as dificuldades que essas almas vêm trazendo no seu mundo íntimo, são os verdadeiros espinhos, que não permitem que esta semente do Evangelho de Jesus, elas se desenvolvam neste ser, para que ele vislumbre esses ensinamentos, desabroche para uma realidade espiritual e viva de forma madura, consciente, como ser espiritual que é. E o quarto tipo de solo que Jesus vai encontrar é chamado boa terra. Removeram as pedras, suportaram as dificuldades da vida, criaram raízes, deliberam os problemas íntimos, compreenderam e refletiram sobre a palavra e permitiram que ela habitasse no seu ser. Ou seja, Jesus vai encontrar neste momento almas que já estão maduras, cada uma no seu tempo, cada um num grau de maturidade, mas já entusiasmadas e, ao mesmo tempo, com disposição verdadeira para aprender. Se na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já encontrou esse tipo de solo nos corações, a gente joga a pergunta, será que mais de 2000 anos depois, nós ainda estamos encontrando pessoas, almas, irmãos e irmãs encarnados, encarnadas, com esse tipo de solo? Será que Jesus desistiu de semear? Certamente que não, porque Jesus, lá, há 2000 anos atrás ou a mais, não é? Ele olhava para as criaturas, para os irmãos e irmãs, e percebia as crianças espirituais que lá estavam. E ele sabia que era preciso ter paciência, ter compreensão, respeitar o tempo de cada um e de cada uma, mas que não poderia deixar de semear. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver Jesus já com essa antevisão prometendo. Consolador prometido, não é isso? Se me amais, guardai meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha a sabedoria do Mestre. Olha o amor do Mestre para com as ovelhas que o Pai lhes confiou. Ciente de que estávamos no estágio de infantilidade espiritual, percebendo que cada um estava com um tipo de solo e que a semente ia cair e cada uma ia ter a sua dificuldade para germinar e dar os bons frutos, ele fez a parte dele.
mas ele prometeu, ciente de que havia necessidade de vir esse Consolador. E a gente vai ver que foram precisos 19 séculos para que este Consolador chegasse até nós. Todos nós sabemos que esse Consolador nada mais é do que o Espiritismo. O Espiritismo que é essa doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. E fica a pergunta, nós certamente estávamos há mais de 2000 anos atrás, lá, ouvindo a mensagem do Evangelho de Jesus, recebendo a semeadura do Mestre diretamente dos seus lábios, fluindo de todo o seu ser, com toda a sua vibração de amor. Os séculos se passaram, os milênios se passaram, e aí chega este Consolador para nos sensibilizar mais uma vez. Mas quando ele diz Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito. Estamos verdadeiramente conhecendo a doutrina espírita? Até onde a mensagem do Mestre que foi semeada e continua semeando, sendo semeada em nós? Até onde todas as informações que nós estamos recebendo na base da doutrina espírita com Kardec e nas sucessivas obras que vieram e estão vindo com informações e mais informações sobre o mundo espiritual, sobre como vivenciarmos o nosso mundo íntimo com esta mensagem, até onde nós estamos aproveitando. Porque o que nós temos observado, e a espiritualidade tem nos falado muito nas suas obras e nas próprias comunicações, nas reuniões mediúnicas, vem nos chamar a atenção, porque nós estamos retendo muito as informações do Mestre, as informações da doutrina a nível intelectual. Está tudo muito centrado no cognitivo, está muito centrado em nossas cabeças. Que bom! Pior seria se nós não tivéssemos esses conhecimentos, se nós não tivéssemos essas informações. Mas se estamos ou estávamos no estágio infantil, espiritualmente falando, e se nós temos uma lei que é uma lei de progresso, a espiritualidade vem nos dizer que está mais do que na hora de nós trabalharmos essas informações que a doutrina nos traz, tirando da mente para o sentimento. Por quê? Porque nós precisamos nos manter numa conexão desse eixo eletromagnético, aonde estão os nossos chakras e os nossos centros de força. Porque através dos nossos chakras, nós temos vivido muito centrada na inferioridade do nosso ser. Ou seja, estamos baseados nos chakras inferiores, centrados, não é? no poder, no prazer, nesse processo todo, nós estamos nos mantendo ainda num patamar de animalidade, com ações instintivas, muito centrados nos prazeres materiais. Ou seja, nós estamos projetando a nossa vida muito para o exterior. E se a doutrina vem nos dizer que nós temos que trazer a mensagem para o interior, o que nós estamos vivenciando hoje? Uma batalha em que nós estamos travando para sairmos deste ser animal e nos tornarmos esse ser humano. Sairmos do instinto para desenvolvermos o sentimento e o auge, que é o amor. Então, nós estamos travando uma batalha no meio, aonde estamos com o chakra, que é o chakra das emoções, que é o chakra dos sentimentos. Daí estarmos encontrando tantas doenças centradas nas emoções. Angústias, tristezas, amarguras, depressões, síndrome do pânico. Por quê? A gente não quer mais ser esse ser instintivo, a gente não quer ser mais este ser animal, a gente quer ascender, a gente quer transcender, a gente quer desenvolver os chakras que estão acima, que são, né, o
frontal, coronário e o... Então, nós vamos encontrar conhecimento, inspiração e conexão com a transcendência. Então, a gente quer ser esse ser luz para o qual nós fomos criados. Então, nós estamos travando uma batalha para deixarmos de ser esse ser animal para sermos o humano. Deixar de viver o instinto para vivermos a amorosidade. E aí as doenças estão aparecendo como uma forma de nos despertar. Então não temos que ter medo, temos que enfrentar este momento fazendo o quê? Utilizando esses recursos que a doutrina espírita nos traz. Eu quero ser esse ser humanizado, esse ser luz, esse Deus como Jesus coloca. E para isso eu preciso fazer esse processo. Então, quando aparecer a situação, enfrente, bata de frente, busque ajuda, trate-se na casa espírita e com os especialistas da área para que você saia deste processo e transcenda. A gente percebe que, de um modo geral, a humanidade não está aguentando mais viver desta forma instintiva. Ela quer verdadeiramente ser um ser humano, ser um ser que está realmente conectada com essa realidade maior, que é ser um ser espiritual. E com isto, passa por esse processo. Então, não tenhamos medo, não nos deixemos envolver, não nos deixemos abater, tenhamos esta consciência de que, se estamos vivendo esse momento, se chegou até nós, é porque a gente está querendo avançar na caminhada e Deus está permitindo. Então, que bom. Então, fica a pergunta: estamos tirando proveitos da mensagem que o Espiritismo nos traz? Ou estamos abarrotando a nossa mente dessas informações? Não estamos trazendo para nosso mundo íntimo? Não estamos tendo consciência desse ser que nós somos? Com isso, não nos mantemos neste eixo eletromagnético em harmonia e vamos abrindo-nos cada vez mais para absorver o que está vindo de fora, que nós não queremos mais, e que, somando com aquilo que nós já temos, que também não queremos mais, vai somatizando e se transformando em doença. Doença que vem para o corpo físico. Então, que a gente fique com essa responsabilidade, né? E o que é, então, o espiritismo? O termo espiritismo foi criado por Kardec em 1857, para definir o corpo de ideia reunido no Livro dos Espíritos, destacar as diferenças do espiritismo para o espiritualismo. Espiritualismo, todo aquele que acredita na sobrevivência da alma, e todas as religiões acreditam, elas são espiritualistas. Mas o espiritismo é verdadeiramente, né, quem segue a doutrina espírita codificada por Kardec. Então, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha que coisa bonita, nós não sabíamos de nada disso, nós não tínhamos essas informações, vivíamos praticamente como cegos guiando cegos. Aí a doutrina espírita vem e nos abre um leque de informações. Vamos encontrar André Luiz na década de 40 e 50, desvastando esse mundo espiritual, nos mostrando uma realidade que para nós era tudo sobrenatural, e não existe sobrenatural, tudo é natural dentro da lei divina. E aí vem dizer, tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, em suma, buscar uma melhor compreensão do universo físico, assim como do universo espiritual, ou, em outras palavras, do universo tangível e do universo a esse transcendente. Então, como é bom, meus irmãos, a gente se dar conta que a gente é um ser espiritual, somos filhos de Deus, com uma trajetória maravilhosa, com um destino lindo, que estamos em mais uma oportunidade aqui. Se olharmos para trás, quantos avanços já fizemos, quantas conquistas, quantas realizações.
Estamos aqui, mas estamos num planeta ainda de provas e expiações, mas que bom que nós estamos aqui, e que ele está se renovando, está se transformando, e só vai depender de nós permanecermos nele, se nós trouxermos a mensagem da doutrina para nós e formos fazendo esta renovação. Ora, o Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, num verdadeiro derramamento da mediunidade na carne, preenche integralmente essa condição, visto que... O que a doutrina do Espiritismo faz? Primeiro, ele procura lembrar o que Jesus nos ensinou. Então, o tempo inteiro a promessa de Jesus está sendo cumprida com o Espiritismo. Vem lembrar o que Jesus nos disse. Ama a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas fica a pergunta, estamos nos amando? Estamos nos cuidando? Estamos preocupados conosco mesmo? Ou estamos, na verdade, fugindo de nós, com medos, com receios de nos auto-enfrentarmos? Não temos mais tempo a perder, meus irmãos. Quem está acompanhando aí a trilogia de André Luiz, que chegou agora recente, através do médium mineiro, o livro é O Futuro da Humanidade, o checkmate da luz contra as trevas e a decisão, onde os espíritos crísticos estão decidindo o futuro do planeta. Vem André Luiz nos devastar novamente esse mundo espiritual, não como na década de 40 e 50, mas como agora, com tudo que está acontecendo no mundo espiritual, na densidade da Terra, na subcrosta, na zona umbralina, conosco enquanto seres encarnados, com os desencarnados. Jesus está trabalhando incansavelmente, porque a Terra, ela está se renovando. Parece que não, mas está, porque a gente está muito centrado nas violências, nas drogas, nos crimes, em tudo que está acontecendo, e a gente não está vislumbrando Jesus assambarcando esse planeta como um grande governador. E as informações que aí estão chegando através do André Luiz, de 2000 para cá, não temos mais espíritos imperfeitos reencarnando na Terra, porque a Terra, nesta renovação, não vai ter condições para que essas almas passem pelas provas e expiações. Vamos saber que as colônias estão todas a serviço do Cristo. Todas as colônias, os trabalhadores estão em ação contínua, fazendo triagens permanentes de espíritos que estão sendo resgatados dessas zonas trevosas. E Jesus, na misericórdia, permitindo que através das triagens, essas almas que ainda demonstram maldade, arrogância, nenhuma vontade de renovação, nenhum peso na consciência, elas estão sendo levadas para outras instâncias para reencarnar em planetas onde elas necessitam e estão no mesmo estágio. Aquelas almas que pelas triagens estão demonstrando remorso, arrependimento, vontade de mudar, de ressignificar a sua história, estão tendo uma chance de tratamento, estão chegando nas nossas casas, nas nossas reuniões mediúnicas e estão reencarnando como uma última oportunidade. Estão aí. Quem sabe nas nossas famílias, precisando do respaldo, do apoio, para que possa verdadeiramente aproveitar e permanecer nesse planeta regenerado. Só vai depender deles e... Apagou aqui, gente. E de cada um de nós. Então, a gente precisa... o tempo inteiro está antenado com o que a espiritualidade está nos trazendo. O segundo momento, o segundo ensino, ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente. Então nós sabemos, se Jesus sabia que éramos crianças e não tínhamos condições nem maturidade de entender, agora o Espiritismo vem nos trazer. Agora, por que a gente vislumbra a mensagem, a gente devora as obras, a gente participa de grupos e mais grupos de estudo, mas parece que a semente não cai em nós. A gente não quer, que isto verdadeiramente aconteça. Tem que passar agora. Não. Coisa da tecnologia, né, gente?
passando lá melhor. A gente pede desculpa, inclusive, aos internautas, né? Mas as coisas da tecnologia acontecem. Vamos lá, vamos ao telão, que é mais vantagem. E aí, gente, o terceiro ponto, né? Consola e conforta os que sofrem ao mostrar-lhe a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Então, olha, o Espiritismo consola e conforta. Por que que consola e conforta? Porque vem trazer esta visão ampla desse mundo espiritual, dizendo para nós, você não é matéria, você é um ser espiritual. Está numa matéria, utiliza esta oportunidade para que você possa verdadeiramente avançar. E mais uma vez fica a pergunta, estamos nos centrando em nós como seres espirituais, que estamos numa vida material para ascendermos, ou estamos vivendo uma vida literalmente material, sem nos darmos conta dessa espiritualidade? Enquanto estivermos agindo desta maneira, nós vamos estar travando a nossa caminhada evolutiva. E a maior causa do Espiritismo, ética universal do amor. Precisamos superar os papéis e as formalidades, respeitando as normas, porém estimular e nutrir as relações institucionais de valores afetivos e moralizadores. Olha só, gente, a ética universal do amor. Até onde nós estamos tão preocupados em representar papéis, em termos títulos, preocupados com regras, e estamos esquecidos do ser humano que está chegando muitas vezes à casa espírita com dores atrozes, com processos seríssimos de depressão, de principalmente obsessão complexa. Temos recebido em nossa casa para o tratamento na fluidoterapia irmãos que chegam literalmente tombados por espírito. Há anos com uma depressão onde não vive mais. E você leva para uma fluidoterapia e você vai ver que, na verdade, esta alma está num processo tão delicado de dor, com uma cratera na alma que ela não consegue se abrir para a vida. Ela está parada no tempo e no espaço. Ela não se vê filha de Deus. Ela não se vê esse ser espiritual. E neste processo ela entra numa conexão com almas que estão no mesmo patamar, somando com ela. E se você não tem um grupo mediúnico para paralelo ao tratamento da fluidoterapia, ao passe, às energias que estão revigorando essa irmã, você trazer esses companheiros que estão conectados a ela, fazendo todo um controle através de microaparelhos na sua mente, para que eles também sejam tratados, fica difícil você ajudar esses seres a serem tratados. Então, a gente precisa trazer essas informações que a doutrina espírita nos traz, para que a gente comece a trabalhar esse lado, não é, do valor afetivo nas relações. As pessoas estão precisando de mais. A doutrina vem nos dizer, os amigos espirituais, que nós estamos vivendo uma nova era. Mas que nova era é essa, gente? A primeira era foi a era da implantação da base da doutrina. A segunda foi a difusão da doutrina. A terceira é a era da convivência, da relação amorosa, da afetividade. Ou eu vivo isto, ou a gente vai ficar arrastando esse processo sem avançar na caminhada. Não dá. O ser humano hoje, ele quer chegar numa instituição religiosa, ele quer chegar numa instituição espírita e ser abraçado como esse filho de Deus. Ele quer ser abraçado como esse irmão, ele quer ser abraçado como esse ser espiritual, ele quer encontrar o aconchego, ele quer encontrar uma diretriz, ele quer encontrar ajuda para sair desse lodo, dessa situação em que ele está. E a gente tem que estar muito atento, porque nós também chegamos à casa espírita, embora muitas vezes trabalhadores, trazendo nossos problemas, nossos conflitos, nossas dores, também queremos ser ouvidos, sermos abraçados, sermos acalentados. E se a gente não tiver coragem, humildade para dizer que a gente está passando pela situação, e se o outro não nos vislumbra para nos ajudar, a gente vai permanecer com a doutrina na mente, sem a doutrina no coração. A semente está aqui, mas ainda não permanece germinando. Então, o que está faltando para que isso verdadeiramente aconteça?
No turbilhão, então, voluptuoso das paixões, o que a gente tem visto? A sociedade aí agoniando. Ainda vemos, né, as violências, pode ir passando. Por quê? Se a gente trouxesse a mensagem do Cristo, se centrasse em nós como seres espirituais, trabalhássemos essa situação de sairmos do animal para o humano, do instinto para a amorosidade, da matéria para o espiritual, tudo estaria diferente. Como a gente não alcançou isso ainda, a gente só está trabalhando a inteligência. E aí os avanços são muitos na ciência, e que bom, né? Olha lá as conquistas, a microcirurgia genética, a imunoterapia contra os tumores, pode. As máquinas, não é isso? Ressonância, densitometria, a penicilina, a anestesia, a questão do DNA. Como que o ser humano é inteligente? Como que ele usa a inteligência para fazer descobertas maravilhosas para o ser humano, mas que também hoje, não é isso? Tem trazido algumas dificuldades. Com as grandes tecnologias, nós estamos vendo aí as pessoas conectadas em rede, as pessoas vivendo como se tivessem milhões de amigos e totalmente desconectado do centrinho, que é a base, que é a família. E quantos problemas e quantos conflitos nós estamos tendo. E aí a pergunta, estamos levando a semente do Evangelho do Mestre para dentro de casa? Estamos semeando a doutrina nessas almas que estão conosco? Estamos fazendo o Evangelho no lar para que esta mensagem possa ir se difundindo? Então, a gente vai ver que na falta, né, desses valores éticos e morais, a gente ainda está tendo aí fome, miséria, pobreza, as guerras, né, isso, as drogas, o feminicídio, a violência, o suicídio. Poderíamos estar livres de tudo isto, se verdadeiramente estivéssemos trazendo a semente, deixando desenvolver em nós e fluindo nas nossas escolhas, decisões e atitudes. Como ainda não amadurecemos para tal, estamos neste processo flutuando. E o que nós temos olhado? Nós temos olhado só o que ainda é negativo, o que nós caracterizamos como ruim, como mal, mas estamos esquecendo que a própria espiritualidade vem nos informar que, na verdade, as trevas, elas estão dissipadas. Nós precisamos confiar, as trevas estão sendo varridas, a luz está se expandindo, o planeta está se renovando. Nós podemos, na nossa infantilidade ainda, não estarmos tendo olhos de ver e vendo, tendo ouvidos de ouvir e ouvindo, mas estar acontecendo. É como uma varredura de uma casa, onde a gente vai acompanhando o lixo, esquecendo de olhar para trás e ver a parte que ficou varrida e que ficou limpa. Agora, a pergunta, eu, enquanto esse ser espiritual que estou no planeta, o que eu estou fazendo no sentido de contribuir para esse mundo regenerado, para essa nova era, para essa nova geração que está chegando desde 1980. Quando a gente vai ver o Emmanuel, que reencarnou em 2000, o André Luiz, que trouxe essa trilogia e reencarnou em 2018, com respaldo, com amparo do Clemêncio, que o acompanhou nas obras em 40, que está recebendo o respaldo de Chico Xavier, que aí está. Isso é lei de progresso, isso é doutrina nos informando, tanta coisa que a gente fica assim, Senhor, o que eu estou fazendo? Por que eu não consigo ainda realmente confiar que isto é uma realidade e viver centrado nessa realidade? Então, o objetivo do Espiritismo é fazer melhores aqueles que o compreendem. Tratemos de dar o bom exemplo e de mostrar que, para nós, a doutrina não é letra morta. Gente, somos felizes demais. Já viemos arrastando várias existências com o catolicismo, como evangélicos. Estamos aí, quiçá, na segunda ou na terceira geração, enquanto espírita, renascendo. Acredito que nós somos parte da segunda geração, porque se a primeira veio para usufruir da base, a segunda veio para criar as instituições e difundir a doutrina, e nós estamos nela.
Mas temos a terceira geração chegando desde 1980 para viver essa terceira era, que é a era da convivência fraterna, da afetividade, da amorosidade. E nós precisamos usar a doutrina como essa grande semente para que a gente realmente dê os frutos. A relação entre o Espiritismo e o Consolador Prometido está no fato de a doutrina espírita preencher todas as condições inerentes ao paracto anunciado por Jesus. Então, gente, quantas lutas que Kardec teve. Quem assistiu o filme mais do que nunca observou, viu o quanto que esse homem teve que observar, analisar, duvidar, concluir, até conseguir compilar as obras básicas que aí estão. Mas já são mais de 160 anos. Nós aqui estamos. Quiçá na segunda geração de espírita, sabemos falar da doutrina com uma clareza, com uma veemência, mas não estamos vivendo verdadeiramente a essência da doutrina espírita, com os seus princípios, principalmente. Quais são os princípios da nossa doutrina, ou o que é a nossa doutrina, né? O que é a doutrina espírita? A gente fala tanto, eu sou espírita, eu vou à casa espírita, eu sou um médium, eu sou um trabalhador da doutrina espírita. Mas o que é a doutrina espírita, né? Então ele vem nos dizer que é o conjunto de princípios contido nas obras de Allan Kardec que constitui a codificação espírita. Que o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, além de algumas obras adicionais com o que é o Espiritismo. Então, com a adição de o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá um direcionamento cristão ao Espiritismo, divergindo da linha adotada pelo moderno espiritualismo, que se posicionava de um modo mais agnóstico. Então, são tantas as obras, só Chico são mais de 400 obras, e não paramos por aí. Quantos médiuns nós temos? Quantos espíritos que continuam trazendo os esclarecimentos, trazendo as mensagens, nos falando desse espiritismo enquanto consolador prometido por Jesus, desta doutrina consoladora que é a doutrina espírita. Vamos fazer um paralelo. Aquele que não conhece hoje a realidade espiritual, o que nós temos visto, as pessoas entrando num grau de desespero, num grau de doença, num grau de fuga, e os suicídios aí estão. Até quando nós vamos permitir ou vamos ficar isento dessa responsabilidade de chegarmos até esses nossos irmãos levando esta realidade? Quando a espiritualidade está nos conclamando a difundirmos essa realidade desse ser espiritual. Porque é muito fácil, gente. Está doendo, está machucando, está ferindo. Eu só tenho uma existência. Então, mata o corpo, acabou. E não é por aí. Temos recebido em nossa casa pessoas que perderam, entre aspas, os seus amores. Recebemos recente uma jovem casada há um mês. O companheiro com 23 anos de idade, uma situação sem mais nem menos inesperada, e ele coloca uma correia na cabeceira da cama e se enforca. E aí ela vai à nossa casa em busca de pedido de ajuda, e a gente observa, ao conversar com a companheira, que ele está ao lado dela em desespero, querendo voltar atrás, querendo mudar o quadro, arrependido, mas não dava mais. Já foi feito. Então a gente tem que estar muito atento, porque essas almas que aí estão, elas estão precisando desse processo de saber, calma aí, meu filho, isso tudo vai passar. Você é um espírito, é um filho de Deus, é um ser luz, você está aqui para ser feliz. Vamos embora, caminha comigo, caminha com Cristo. Você está amparado, você está protegido, você tem seus amigos, você tem seus amores. Isso aí são lições que você precisa tirar. E certamente ele vai pensar pelo menos 2 vezes antes de cometer
um ato desse. E o pior é que a gente está vendo isso não só no meio das crianças, dos jovens, dos adultos, de pessoas religiosas, de pastores, de espíritas. Aonde está a semente do Evangelho do Cristo? Para nós, espírita, onde está a mensagem da doutrina, que é consoladora e esclarecedora? Nós não podemos nos permitir mais isto. Nós temos que viver no mundo sem sermos do mundo, aproveitando da melhor maneira possível cada milésimo de segundo, saboreando a vida, tirando lições. Os problemas chegam, as dificuldades aparecem. Que bom, gente, porque tem lições a serem tiradas. E enquanto eu não tirar as lições, os problemas não vão embora. Eu preciso ter em mente isto. Se Deus está permitindo que os problemas cheguem, que as dificuldades apareçam, que as dores apareçam, é porque tem uma lição para ser tirada. Se eu ficar me lamentando numa zona de conforto, entrando num processo de vitimismo, de coitadismo, eu não vou aprender a lição e eu vou arrastar a situação. Então, bata de frente com a situação, use o conhecimento que a doutrina e que o espiritismo, que o evangelho, né, eles nos trazem, e vai viver, ou melhor, vai vislumbrar o recado que Deus está te dando, vai tirar a lição, vai olhar para si com mais atenção, com mais cuidado, com mais zelo. A gente está observando que as pessoas, elas não estão centradas nelas. E tudo é motivo para parar. Tudo é motivo para ficar esperando no meio do caminho, não. A hora é de verdadeiramente levantarmos, olharmos para frente, vislumbrarmos novos horizontes, criarmos coragem, estabelecermos projetos, sonharmos, realizarmos, vivenciarmos. Ah, mas não tem mais. Tem o nosso momento que é único. Nós não teremos outra oportunidade. Passou a oportunidade, passou, ficou para trás. Então viva o agora, viva o hoje, abrace essa oportunidade, se abrace com carinho, se cuide com ternura, se olhe como esse filho de Deus e não como esse pobre coitado. Nós não somos pobres coitados. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se quiseres. Estamos querendo, gente, fazer o que nós podemos fazer, porque nós podemos tudo, por nós e pelo outro. E engraçado que a gente vai para a casa espírita, a gente se doa para o outro, confiando que a gente está se doando e ajudando o outro. Mas por que a gente não utiliza esses recursos que a gente confia que vai ajudar o outro para nós mesmos? Será que não é falta de confiança? A doutrina, então, gente, é árvore frondosa e verdejante. O Consolador, qual árvore benfazeja, vem guardando-nos sob sombra generosa, servindo de referência aos viandantes da estrada da vida e alimentando com seus frutos as nossas necessidades da alma. Então, olha lá, Espiritismo e a doutrina espírita. O Evangelho como semente que Jesus semeou, e a doutrina como essa grande árvore. Quem não quer estar à sombra desta árvore? Quem não quer saborear deste fruto que vem nos trazer os 5 princípios básicos? Prova da existência de Deus. Eu estou confiando em Deus? É tão fácil dizer, Deus existe. Mas na hora que a dificuldade bate, na hora que você recebe um diagnóstico de um câncer, na hora que há separação através de um fenômeno da morte, aonde está Deus que não me vê? Por que Deus está me condenando? Por que Deus está me castigando? Gente, que visão tacanha desse Deus que a doutrina não nos traz. A doutrina nos traz um Deus de amor, de compreensão, de assertividade, de justiça. Esse Deus que olha para a gente e diz, é meu filho, é minha filha. Eu confio nele, eu confio nela. Eu sei do seu talento, do seu potencial. Eu aposto nele, eu aposto nela. Eu sei que ele vai vencer isto, ele vai avançar, ele vai conseguir. E ele está o tempo inteiro nos cativando a sermos esses seus filhos. Mas a gente não confia.
Porque é justamente na hora da dificuldade que a gente tem que demonstrar que confia nesse Deus de bondade, de justiça. Quando a doutrina vem nos falar da imortalidade da alma, a gente fala tão fácil para o outro, a morte não existe. Mas quando a morte vai se aproximando da gente por qualquer situação, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero. A gente quer fugir, porque na verdade, quando fala para a gente que a morte não existe, que somos seres espirituais, que o mundo espiritual é o mundo real, mas quando a gente imagina de ir para o lado de lá, a gente se apavora. Por quê? Geralmente é o apego às coisas materiais que aqui estão, apego aos amores que aqui estão, mas os nossos amores que estão do lado de lá, formando a nossa família espiritual para nos receber, também não vai ficar feliz com o nosso retorno? Não é bom rever os nossos amigos e amores do lado de lá? Então por que esse medo? Por que essa insegurança? Por que essa incerteza? Porque na verdade sabemos dos princípios, mas não vivenciamos os princípios. Estamos aí agarrados e muito presos às coisas materiais. E como temos recebido os irmãos em nossas reuniões mediúnicas, arrastados há séculos a situações mal resolvidas. Há problemas que aqui ficaram em família, há ódios que não foram disseminados, pessoas que estão aí, espíritos que estão aí, arrastando a oportunidade de recomeçar, mas vivendo nessas ilusões, assim como temos aqui na Terra, seres que com esse conhecimento de imortalidade da alma, está arrastando doenças, está arrastando problemas, porque se permite ainda se magoar, se melindrar, criar cordões energéticos tóxicos, quando numa relação poderia criar cordões energéticos positivos, cria cordões energéticos tóxicos, e as doenças estão aí de forma tão nítidas, e você vai ao médico, vai aqui, vai ali, vai acolá, e ninguém sabe o que você tem, mas a doença está em você, a doença está em nós enquanto ser espiritual, precisamos trabalhar isso em nós, e Jesus com essa semente do seu amor, limpa tudo, purifica tudo, revigora tudo, mas aí a pergunta, eu quero ressignificar tudo isto, ou não? Se eu sei, mas não confio, e não vivo como tal, a mensagem está ficando. A questão da comunicabilidade do Espírito. Nossa, os Espíritos se comunicam, verdade. Eu vou lá na casa espírita ver se eu recebo uma mensagem. Mas quando recebe, isso aí é coisa da cabeça do médium. Aquela médium lá sabia da minha história, né? Então, aonde está verdadeiramente a nossa vivência centrada nesses princípios que a doutrina nos traz para nos abrir este leque gigantesco. Gente, viver no mundo hoje, com esse conhecimento que o Espiritismo, enquanto semente renovadora e enquanto doutrina consoladora nos traz, faz um diferencial muito grande. Quem faz atendimento fraterno nas casas espíritas, quem trabalha como psicólogo, quem trabalha como terapeuta holístico, sabe das dores atrozes que estão chegando. Às vezes as pessoas estão aparentemente tão bem, mas quando abre o verbo, você fica, meu Deus, como esse ser que não conhece a imortalidade da alma, que não se vê como esse ser espiritual, está conseguindo sobreviver com tantos problemas, com tantas dores, com tantas aflições. E cabe a nós, nesse instante, abrir esse leque para dizer, olha, o Evangelho do Cristo te consolando, olha a doutrina te esclarecendo e te consolando com esta realidade, com esta verdade que é a verdade do mundo espiritual. Gente, eu tenho dito muito isso, viver, gente, é bom demais. Como é bom poder abrir os olhos pela manhã,
vislumbrar essa natureza, o sol, respirar, sentir o ar entrando, saindo, perceber o seu corpo, saber que você tem uma família, tem um trabalho, tem um salário no final do mês, ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, ter o que calçar. Vamos olhar para trás e vamos ver tantas dores. E irmãos que estão vislumbrando aí horizontes, sorrindo para a vida, mesmo passando pelos perrengues mais atrozes. Não precisamos ir longe. Liguemos a televisão, assistamos os meios de comunicação. Infelizmente, a mídia ainda divulga só essas situações drásticas, violentas. Vamos aprender a divulgar, a disseminar essas coisas boas que estão acontecendo, para que a gente cative essas almas que estão sedentas de renovação, de transformação, de solidariedade, de fraternidade, porque uma vai contagiando a outra, e é isso que o Cristo está esperando de nós, enquanto espíritas, enquanto conhecedores do Evangelho do Mestre. Nós precisamos preparar o solo do nosso coração, deixar essa semente de amor fluir, para que a gente verdadeiramente ame, viva o amor e transborde esse amor pelos poros, para que as pessoas vislumbrem isto. Estamos num momento ímpar em nossas vidas. Jesus está atento. Quando a gente vai encontrar nessas obras recentes do André Luiz, nos dizer da grandiosidade de Jesus, do comprometimento de Jesus com o nosso planeta, quando ele se reúne nesse período 4 vezes no sistema solar. A primeira vez quando ele recebe as placas atômicas para desenvolver o planeta. Depois quando ele vem organizar a vinda dele ao planeta Terra. Em 69, quando o homem pisa a Lua, Jesus faz o encontro com o Espírito Cristo no sistema solar para pedir moratória de 50 anos para o planeta. Todo mundo ouviu falar aqui da data limite, 2019, tão falada por Chico. Eu fui entender nas obras agora do André Luiz o que significava isso. Foi a moratória que Jesus pediu para que não acontecesse uma terceira guerra mundial, porque nós iríamos perder milhões de anos de desenvolvimento de civilização, todo esse avanço que tivemos na ciência, muita coisa iria água abaixo. Se nós estamos avançando na ciência, estamos deixando de lado a moral e precisamos trabalhar a moral, uma terceira guerra seria um problema seríssimo. Então está vencendo o prazo agora em 2019. E ele vem nos dizer por que de 2018 para cá, tantos problemas. Tantas desencarnações coletivas, são almas que não estão tendo mais condições, estão sendo realmente avaliadas, algumas vão reencarnar, outras não. Mas Jesus está atento e ele está novamente se reunindo com o Espírito Cristo no sistema solar, para que a gente possa realmente fazer essa mudança de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. E aí, mais uma vez a pergunta, o que eu estou fazendo com os princípios da doutrina espírita quando fala da pluralidade das existências? Ah, não, deixa para depois, não faço agora, não faço na próxima, não, faz hoje, faz agora, faz já, você não sabe se vai ter outra oportunidade, nós não sabemos que vamos ter outra oportunidade, não sabemos se ficaremos aqui. Então, hoje estamos aqui neste corpo. Vamos aproveitar o máximo que nós pudermos fazer enquanto estamos aqui. Vamos abraçar, vamos envolver, vamos beijar, vamos fazer declarações, vamos buscar o outro, vamos botar o band-aid nas dores, das feridas, mas vamos. O que a gente não pode é ficar na zona de conforto, dentro de casa, se lamentando, abastecido de conhecimento, sabendo que essas informações vão amenizar a dor do outro e a gente nem trazendo para a gente, nem tendo a coragem de levar para o outro. Precisamos sair desse processo. O que estamos fazendo, sabendo da pluralidade das existências, aliás, pluralidade dos mundos habitados. São muitos os mundos. A Terra é só um deles. Para onde nós vamos? Se vamos permanecer na Terra regenerada, que bom, porque fizemos por onde merecer. Se não, vamos recomeçar. Recomeçar sim, por que não?
Nós ainda estamos recomeçando já num patamar de consciência de que somos esses seres espirituais. Você imagina quem está lá nas zonas da subcrosta da terra, perdeu a forma humana em forma de animal, sem consciência, tendo que recomeçar. E a misericórdia divina se fazendo. Que bom que a misericórdia divina se faz, nos dando oportunidades em cima de oportunidade. Então, gente, bendito Espiritismo, bendita semente do Evangelho do Mestre que está caindo em nós. Vamos olhar e perceber que terra é essa que eu estou trazendo ainda. Já é a boa terra? Se é a boa terra, está rendendo 30%, 60% ou 100%. Não importa. O que importa é que está rendendo. E aquele que ainda está lá com a terra espinho, com a terra rochosa, é o momento dele. Deus sabe, Deus respeita. Jesus sabe, Jesus respeita, como vem respeitando há mais de 2000 anos atrás. Agora, eu preciso disseminar essa árvore também da doutrina espírita, porque a gente tem travado muito a disseminação da doutrina espírita com o nosso personalismo. Até quando nós vamos ficar com esse personalismo atravancando o progresso da doutrina espírita? Porque a gente tem a responsabilidade de, como diz, a gente foi em um encontro em BH recente chamado Humanizar, e os espíritos lá, através de mensagem, nos chamaram muita atenção. A gente tem lido e estudado muito as obras espíritas, que bom, mas a gente não tem feito a leitura de nós mesmos. Então está na hora da gente olhar para a gente e se ler. Quem sou eu, Isabete? O que estou fazendo da minha existência? O que eu estou fazendo com toda essa informação que eu tenho? Com todo esse cabedal de conhecimento que eu tenho sobre a vida espiritual? Nunca foi tão importante e necessário, como eles colocam, a gente se transformar em verdadeiros livros vivos, para que as pessoas, ao se aproximarem de nós, nas relações, nas convivências, elas possam nos ler, percebendo em nós as sementes do Evangelho do Cristo, fazendo a leitura do Espiritismo, fazendo a leitura dos fundamentos da doutrina através de nós, enquanto seres vivos, a ponto de colocar que esses espíritos que estão reencarnando, como André Luiz, como Emmanuel, eles não vêm para trazer mais mensagem do mundo espiritual, eles vêm para verdadeiramente viver a mensagem que eles tanto trouxeram, através da psicografia. E fechando, né, gente? Pode ir, faz favor. Somos os serviçais menores da seara. Saiamos a semear. Não importa em que tipo de solo caiam as sementes, especialmente aquelas que são de luz. Onde quer que te encontres, semeia e semeia a luz, mediante as palavras e o comportamento saudáveis. Entretanto, se não puderes fazer exteriormente, em razão dos impedimentos complexos, semeia pelo pensamento, esparzindo a alegria de vida sã e a afetividade desinteressada. Então, recapitulando, Jesus é o grande semeador, semeou o Evangelho, as sementes caíram em vários tipos de solo dos corações, ele compreendendo a infantilidade, respeitando o tempo de cada um, ele promete que viria a terceira revelação. O Espiritismo chega, lembra o que Jesus falou, fala o que Jesus não pôde falar, abre um leque sobre a vida espiritual para nós, deixa claro que somos filhos de Deus, seres espirituais. A doutrina espírita vem falando dos seus fundamentos, deixando claro através dos fundamentos o quanto nós precisamos cuidar desta árvore que é a doutrina espírita, para que ela possa também assambarcar com as suas sombras, com os seus frutos, as outras almas que aí estão encarnadas e desencarnadas. Mas nós precisamos ser os semeadores de Jesus.
semeando aqui, agora, hoje, já, da melhor maneira possível, com o que temos, com o que podemos. Mas nós temos que confiar e nós temos que sair a semear. Não tenhamos pretensões de grandes atos, de grandes gestos, mas façamos os pequenos gestos, os pequenos atos. Às vezes o nosso silêncio representa muito para uma alma que está com uma cratera, como a gente viu na semana passada uma irmã que chegou na nossa casa e foi para tratamento na maca. E quando a gente se aproximou para fazer a oração, a gente via um buraco aberto aqui. A dor do vazio existencial era tão grande que, com a presença dos amigos espirituais, com as energias que foram sendo envolvidas, a nossa irmã, ela foi e caiu num pranto gigantesco. E a colocação é sempre a mesma. Eu não consigo mais viver, a vida não tem mais sentido, eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, e nós, com essa árvore frondosa, com esse fruto saboroso do amor do Mestre, nós precisamos aconchegar essa alma, ajudar a fechar este buraco que está no coração, ajudar a cicatrizar essas feridas e dar para ela a força da esperança, a certeza da vitória, o otimismo para continuar vivendo. Está faltando tanto isto. Que a gente seja estes semeadores, que leva essa fé raciocinada, que leva essa esperança, que leva esse otimismo, que leva essa certeza de que tudo vai passar, que tudo está passando, porque Deus está no comando, porque o Cristo está governando o planeta, porque Ismael está atento ao que está acontecendo ao nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque os nossos amigos espirituais estão trabalhando incansavelmente em todas as instituições religiosas, onde o bem está, onde a oração aparece, onde a boa vontade surge, onde o propósito é fazer o bem, a espiritualidade aí está, como semeadores, ou como semeador, né? Ou melhor, a espiritualidade está semeando e nós nos cativando a sermos esses semeadores. A hora, meus irmãos, a seara está pronta, né? A charrua aí está esperando para que a gente possa verdadeiramente sair a semear. Semeemos amor acima de tudo. E a gente vai ver o quanto a nossa vida vai ganhar uma dimensão de alegria, de entusiasmo, de prazer de viver, de vontade de fazer muito mais e melhor por nós e com Cristo, para que essa humanidade se renove. Bendita doutrina espírita em nossa caminhada evolutiva. Muita paz.